Uma outra questão que a gente precisa falar quando há movimento do líquido é vazão. O que é vazão, né? Vamos pensar aqui que eu fiz um furo aqui nessa lata, tem um certo volume de água que caiu aqui e demorou um certo tempo para cair esse volume de água aqui. Vazão, então, seria isso. Quanto de volume, quanto tempo demora para aquele volume cair ali? Como se fosse o volume que caiu pelo tempo que demorou. Vai te dar a vazão daquele líquido. Então, tem a ver com volume, é o volume dividido pela variação do tempo que demorou. Isso te dá a vazão. Uma outra forma de pensar em vazão é o produto da área vezes a velocidade dele. Isso também te dá a vazão. Se eu te falar que nessa área aqui, ele passou com uma certa velocidade por essa área, então eu posso calcular a vazão dele também. A vazão é dada em metro cúbico por segundo. Ou 1 metro cúbico por segundo vale 1.000 litros por segundo. Uma outra coisa que a gente precisa saber sobre vazão é que se você pensar nesse tubo, aqui, ó, essa área aqui, a área 1, que vai desse primeiro ponto até chegar aqui o segundo ponto, o fluido, o líquido aqui está passando por cano com uma velocidade. Veja que as linhas estão se aproximando cada vez mais. Quando chega aqui, aumenta a velocidade porque a área é menor. Então, para compensar essa área aqui ser menor, ele aumenta a velocidade. Isso quer dizer o quê? Que o produto da área vezes a velocidade vai ser sempre o mesmo. Isso é a equação da continuidade, tá? Que diz isso. Que quando eu multiplico a área pela velocidade dele aqui, a área aqui é maior. Só que a velocidade dele é menor. Nesse caso é o contrário. A área dele, desculpa, aqui a área é maior, a velocidade dele também compensa isso, sendo menor. Aqui a velocidade é maior, porque está mais próxima, né? As linhas estão bem mais próximas das outras, só que pelo outro lado a área é menor. Então, o produto da área 2 vezes a velocidade 2 aqui vai ser igual quando eu multiplico a área 1 vezes a velocidade 1 aqui. Isso é o que te diz a equação da continuidade. No exercício, para a gente usar essa equação, é o seguinte: dizemos que o raio da aorta é cerca de 1 centímetro e o que o sangue flui através dela com uma velocidade de 30 centímetros por segundo. Calcule a velocidade média do sangue nos capilares, dado que cada capilar tem um diâmetro interno de 8 vezes 10 a menos 4 centímetros e que existem literalmente bilhões deles, de modo que a área de secção transversal total dos capilares é cerca de 2.000 centímetros quadrados. Então, aqui eu te dei o raio da aorta, que é 1 centímetro, a velocidade que o sangue flui, que é 30 centímetros por segundo, te dei o diâmetro interno, né, da aorta de cada capilarzinho ali, que é 8 vezes 10 a menos 4, e a área de corte de 2.000 centímetros quadrados dos capilares. Desculpa. Se a gente for pela equação da continuidade, área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. Só que eu não te dei a área 1. A área de uma horta, você imagina ali um círculo, seria πr ao quadrado. E o raio, como é 1 centímetro, então seria π vezes 1 ao quadrado. E a velocidade ali, 30 centímetros por segundo. Aqui o raio está em centímetro, a velocidade está em centímetros por segundo, está tudo em centímetro, não preciso transformar nada. Então, π vezes 1 ao quadrado vezes 30 dá 94, mas para o outro lado da equação, o A2 vezes V2 tem que ser constante também, então o A2 eu sei que vale 2.000 e o V2 eu quero descobrir. O 2.000 eu simplesmente repeti, ficou 2.000 aqui, vezes o V2. Eu não precisei calcular a área no 2.000, porque ele já te falou que esse é o valor da área mesmo de corte. O caso desse primeiro eu tive que calcular porque ele te deu o raio e não a área. Aí você tem que calcular a área, que é πr ao quadrado. 2.000 está multiplicando, passa dividindo. Fica 94 dividido por 2.000 é igual a V2. Ou V2 é igual a 94 dividido por 2.000. Aqui eu coloquei o 25, ficou faltando, né? O certo é 94,25 alguma coisa. Eu coloquei um valor aproximado.
Então, 94,25 dividido por 2.000 dá 0,047 centímetros por segundo, ou 0,47 milímetros por segundo. Caso queira transformar, eu coloquei várias transformações.